Olá pessoal, eu vou apresentar uma implementação do algoritmo do Seidel para encontrar o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um dado grafo. Me chamo Felipe Passos e o trabalho foi feito para a disciplina Teoria dos Grafos, ministrada pelo professor Tiago Januário. Para o trabalho eu resolvi utilizar o JavaScript e como biblioteca eu utilizei essa Cytoscape. Eu vou falar um pouco mais dela quando eu for entrar no código, né? Eu utilizei como base também para o projeto esse seguinte artigo, né, que foi feito pelo próprio Seidel, no qual ele fornece um pseudocódigo que eu me baseei para fazer meu algoritmo, né? Tá aqui o pseudocódigo, ele chama de APD a função. E aí eu vou falar mais dela também quando eu estiver passando pelo algoritmo, né? Esse aqui é o projeto, né? Ele é web, né? JavaScript com HTML. E aí eu vou rodando o algoritmo do Seidel, e como eu não consegui pensar em alguma representação visual para o Seidel, já que ele trabalha com as matrizes, né? Eu resolvi colocar as matrizes na tela, né, do navegador para mostrar o que está acontecendo. Então aí você pode ver que inicialmente eu mostro a matriz de adjacência original do grafo. Aí, como faz parte do algoritmo, ele vai computando matriz de grafo quadrado, né? E eu vou mostrando cada matriz do grafo quadrado aqui nessa tabela. E aí no final ele calcula a distância, né, entre cada par de vértices e é exibido na matriz. Quanto ao código, né, como eu falei, eu uso essa biblioteca Cytoscape, e no HTML eu simplesmente crio uma div com esse D do CY, que é do Cytoscape, e aí ele renderiza o grafo. Essa outra div é para renderizar a tabela. Agora para o JavaScript. Como eu falei, eu me baseei nesse pseudocódigo. E aí no JavaScript eu tenho uma função start, né, que é rodada inicialmente, que ela inicializa uma matriz de adjacência, né, com zeros. E ela, na verdade, ela preenche essa matriz de adjacência através de um grafo que eu já construí do Cytoscape. Aqui está construído, certo? O CY. E aqui eu posso passar os parâmetros, né? A estilização do grafo, como é que ele vai ser mostrado na tela. Cada vértice que ele tem. E aí as arestas, né? As conexões entre esses vértices. Aí, nessa parte aqui, eu simplesmente estou iniciando uma matriz de inicializando a matriz de adjacência com os valores que estão lá no grafo, né, criado do Cytoscape. E aí, depois eu simplesmente vou rodar o Seidel passando essa matriz como parâmetro. Aqui está o algoritmo do Seidel, né? E aí eu vou fazendo o que o pseudocódigo faz, né? Eu inicialmente tenho uma matriz de adjacência, e aí eu declaro, inicializo essa matriz Z, que ele vai utilizar aqui. Inicializo também uma matriz B, que eu vou utilizar depois. E aí eu calculo essa matriz Z multiplicando a matriz de adjacência original por ela mesma, né? Isso aqui é um trecho de código que faz multiplicação de matrizes. Então, aí com esse resultado aqui eu vou ter Z, que é igual a A vezes A, né? Está em Z matrix. Aí em B, ele calcula B da seguinte forma, né? Se faz uma varredura pela matriz de adjacência, e aí se você não está na diagonal e a posição
da matriz está setada como 1 ou na matriz E é maior do que 0, né? Aí você seta essa matriz B para 1. Isso é uma forma de calcular a matriz de adjacência do grafo quadrado a partir de uma matriz de adjacência do grafo original, né? Na próxima linha do pseudocódigo, né, ele fala if a célula da matriz B, né, na posição IJ é igual a 1 para todo índice diferente, né, IJ, então você retorna uma matriz D que é igual a 2B menos A. Ou seja, aí como é que eu faço isso, né? Eu faço um loop que passa pela matriz B, que eu acabei de calcular, e ela seta um booleano caso tenha encontrado alguma célula com um valor diferente de 1. Então, se esse valor aqui for 0, a gente sabe que não tem nenhuma célula com um valor diferente de 1 e todas as células são 1. Aí, em seguida, eu inicializo essa matriz auxiliar aqui, né? Bom, aí nesse trecho de código aqui eu faço uma comparação da variável booleana, né? Para saber que eu chequei aqui em cima, para saber se essa matriz B ela é toda formada por 1, né? Todas as células têm valor 1 menos as diagonais. E aí nesse trecho de código aqui dentro, né, eu vou querer transformar essa matriz auxiliar no D. E aí primeiro eu transformo ela em 2B. Como eu sei que B é uma matriz só formadas por 1, quando ele entra aqui, eu construí ela diretamente formada por 2. E aqui é a multiplicação. E aí, em seguida, eu faço a subtração dela pelo A, né, que é a nossa matriz de adjacência da função, o parâmetro da função. E aí retorno essa matriz, como ele está dizendo aqui, você retorna a matriz D. E aí agora a gente tem esse passo recursivo, né, do algoritmo, que eu represento, primeiro eu inicializo esse vetor aqui de return, né, e aí eu rodo o Seidel passando a matriz B. E aí isso me retorna essa return matrix, né. E aí em seguida a gente calcula essa matriz X, né, que é essa aqui, que é multiplicando o retorno pela a matriz retornada, né, pela matriz original da função. E aí eu utilizo o mesmo algoritmo que eu tinha utilizado lá em cima de multiplicação de matrizes, passando a matriz de retorno e a matriz de adjacência. E aí depois disso a X matriz ela tá preenchida, né? Em seguida ele retorna a matriz D, né, que é construída desta forma. E aí aqui no algoritmo perceba que ele precisa do grau, né, dos vértices do grafo. Aí eu calculo isso varrendo as linhas da matriz de adjacência e varrendo linhas e colunas, né, as células, e setando o grau para cada um. E aí em seguida eu inicializo essa matriz D final de distâncias, né, e eu calculo ela da forma que o pseudocódigo pede, né. Ele fala que se a matriz X na posição IJ é maior ou igual à matriz T na IJ, que é a minha return, X matriz é maior ou igual a return vezes o grau, então a matriz D na posição IJ é igual a 2 vezes return matrix na IJ. E aí a mesma coisa para o outro, né? É um else apenas, e você retorna a mesma coisa menos 1. E aí return matrix retorna no final da execução, né,
vai retornar a matriz de distâncias para cada par de vértices do grafo.